Ao longo do milênio, dos séculos e das décadas, aqueles países que foram colonizados pelos europeus cresceram, se desenvolveram com a ideia de que apenas a cultura europeia seria a ideal, seria a superior. E isso nós chamamos de eurocentrismo. É quando nós colocamos a cultura europeia, a cultura da branquitude, como a linha, na verdade, ou a única cultura. E na aula de hoje, nós vamos abordar a seguinte questão: será que é apenas na Europa que nós tivemos os primeiros e únicos pensamentos filosóficos? Afinal, a gente cansa de estudar e de analisar filósofos, autores, pensadores gregos, alemães e assim por diante, da Europa. Então é só na Europa que nós vamos ter pensadores? Ou será que nos outros continentes a gente também terá um pensamento filosófico? É isso que eu vou responder na aula de hoje. Me chamo Doroteu e sou professor de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre filosofia africana. Vocês irão entender que a capacidade de desenvolver um pensamento filosófico não é exclusiva ao povo europeu. Inclusive, não existe nenhuma especificidade, melhor dizendo, de um povo que possa deter o pensamento filosófico. Qualquer pessoa, desde que busque o conhecimento, pode e deve exercer o pensamento filosófico. E é isso que nós vamos analisar hoje. Então vocês entenderam o quê? Vocês entenderam que o eurocentrismo é quando nós colocamos a cultura europeia como centro das coisas. E isso foi muito triste, porque ao longo dos milênios, dos séculos, a gente acreditou que na África, por exemplo, não existiria um pensamento complexo, não existiria pensadores destacados. E isso é uma ilusão que nós vamos analisar na aula de hoje. Nós temos aqui, pessoal, um autor africano, que ele é o Kabengele Mbanga, tudo bem? Espero que esteja certo essa pronúncia, afinal é uma língua estrangeira. Então, o que ele vai falar, o Kabengele? Ele vai falar que questões como: para onde vamos? De onde viemos? Quem somos? São questões que parecem simples, mas na verdade elas revelam a natureza e a diversidade do planeta e da sociedade. Afinal, cada povo teve a sua idealização cultural simbólica para essas respostas. Então isso, segundo esse autor, esse filósofo, essa questão representa a diversidade, porque ela mostra que somos muitos e como muitos somos diversos, e como diversos temos variáveis, hábitos e modos de pensar. Por sua vez, o autor ele termina dizendo o quê? Uma vez que nós somos diversos, nós usamos essa diversidade também para inferiorizar, que é o que aconteceu. A cultura africana ficou por um bom período marginalizada. A cultura africana ficou por um bom período desacreditada. E é isso que esse autor vai abordar. E agora, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco da doutrina e da perspectiva do autor Kabengele. E agora vocês vão ver que existiram outros autores dentro do continente africano. Plotino, olha só a data, do 204 a 270 depois de Cristo. Agostinho de Hipona, 345 a 430 depois de Cristo. Nós tivemos uma obra que ela foi destacada dentro do continente africano, que foi a obra Instrução de Amenópe, do século 11 antes de Cristo. Olha só, é a antiguidade mesmo. E nós temos Chinua Achebe, de 1930 a 2013. O que esse filósofo e sociólogo vai se destacar? Ele se destaca na etnofilosofia. O que é isso? Ele cria um campo de pensamento onde
as variáveis formas de pensar, de experiência, de sentir, desenvolve a personalidade do ser, a cultura, os seus costumes, o seu simbolismo. Então esse autor, ele vai comprovar com esse campo do conhecimento de que é possível você analisar a cultura das pessoas pelos seus ideais e pelos seus pensamentos mais complexos e mais enraizados enquanto seres antropologicamente culturais. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Espero que esteja. E agora, para finalizar, nós temos uma filosofia que é muito conhecida, Ubuntu. Pessoal, essa filosofia Ubuntu, o que ela significa? Anotem aí no caderno de vocês. Eu só existo porque antes nós existimos. A filosofia Ubuntu é uma filosofia do continente africano que ela vai transmitir a ideia da dependência. Nós vivemos em um organismo universal. Assim como um organismo de um corpo fisiológico precisa de uma célula para sobreviver e assim um conjunto de células para continuar existindo, a mesma coisa é o que a filosofia Ubuntu propõe. Nós vivemos em um organismo em que cada um exerce a sua função. Isso quer dizer que não existe superioridade. Isso quer dizer que cada um depende do outro. Isso quer dizer que nós não podemos, em hipótese alguma, achar que existe superioridade. Porque na filosofia Ubuntu, eu só existo porque antes nós existimos. Essa filosofia, pessoal, ela foi usada por muitos autores. Essa escola filosófica africana, ela foi usada por muitos autores ao longo dos séculos, inclusive nas lutas raciais, para mostrar que o ser humano não tem diferença. Todos os seres humanos são iguais e eles necessitam entender isso. Eles necessitam aplicar isso na nossa prática cotidiana. Essa filosofia, essa escola filosófica africana, ela foi usada por líderes como Martin Luther King, ela foi usada como Nelson Mandela, que era a ideia de que nós vivemos em um organismo internacional, um organismo de todos, externo, externalizado, e que um só existe porque o outro existe também. E é exatamente isso que essa filosofia transmite. E aí, gostou um pouquinho desse mundo filosófico africano? Se você gostou, nós vamos fazer um novo vídeo falando mais sobre as filosofias do continente africano, tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu um ponto, retorne à aula. Retorne naquele ponto que talvez não ficou tão claro. Se você retornar, talvez fique, tá bom? Muito obrigado, professor Doroteu, e um forte abraço.